já está no horário, né, que eu combinei com vocês. Essa aula vai ser gravada, depois eu vou disponibilizar. É lógico, não tem nunca toda a experiência de uma aula prática de verdade, né? Eu acho que a primeira que eu tive, vocês estavam em prova, eu gravei também, né? Coloquei aí à disposição de vocês no YouTube, e a gente firma o compromisso de que assim que os laboratórios estiverem liberados, a gente vai realizar algumas dessas aulas práticas dentro do laboratório, né? Então, aqui a gente praticamente adianta um conhecimento, né? Já adianta para vocês e faz essa carga horária aí que a gente precisa de aula prática e, né, incrementar um pouco já da, da questão dos cosméticos, né? Que vocês têm que entender e saber que eles têm um nome, alguns nomes um pouco diferentes dos nomes dos medicamentos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, então a gente vai começar aqui nossa atividade prática 2. Essa unidade prática ela fala de estruturas, tipos de pele, involução cutânea e cosmética e cuidados com a pele, né? Seria a prática que está dentro dessas questões, né? E a gente começa nessa atividade prática 2 falando de um creme hidratante. A gente vai tentar solucionar aí a resolução de um creme hidratante. Vamos ver se a gente consegue. Qual que é o objetivo nosso com essas aulas? Promover o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à cosmetologia. Então, vocês vão desenvolver aí essas competências e habilidades que seriam, né, desenvolvidas dentro do laboratório prático. A atividade proposta é avaliar diferentes formulações cosméticas. Na nossa primeira aula, a gente teve aí a formulação do sabonete líquido, que depois ele foi modificado para ser um esfoliante. Né? Agora a gente vai ter duas formulações para serem avaliadas. É importante vocês lembrarem que depende também de vocês buscarem leituras, interpretações de livros para discussão na atividade de interação. Sempre que, que vocês buscarem trazerem, por exemplo, para a aula da semana que vem, tá? Podem buscar e trazer alguma coisa relacionada a essa aula que a gente discute também a questão dessas atividades, né? E avaliar essas diferentes formulações cosméticas, tá? Essas buscas são realizadas sobre formulações cosméticas, as principais funções dos componentes das formulações cosméticas. Eu já vou dar um pouco mastigado aqui para que serve cada componente da formulação para vocês, só que aí vocês podem aprofundar, porque os componentes eles têm outras funções, né, que podem ter outras funções agregantes. E as etapas do preparo, né, que é o importante também para vocês entenderem como que se prepara uma formulação cosmética. E sempre lembrando de critérios de segurança individual e coletivo em laboratórios. Né? Uma coisa que a gente sempre teve cuidado foi com a questão da segurança em laboratório. Né? Hoje em dia o pessoal saindo de máscaras na rua, e para quem trabalha em laboratório de cosmetologia, laboratório de manipulação, já estava acostumado a usar máscara o dia inteiro. Né? Quem trabalha na indústria farmacêutica também. Então essa prática agora se estendeu para todas as pessoas. Né? A gente acha até engraçado que pessoas reclamando de andar de máscara o dia inteiro, sendo que nós, como farmacêuticos, né, já fazíamos isso desde o primeiro período de faculdade. Né? Entrou no laboratório, máscara, touca, luva, jaleco, equipamento de proteção individual. Lembrar sempre disso. E vocês, para um bom aproveitamento, é bom realizar um mapa mental. Né? O que é isso? Vocês criarem etapas dos preparos das formulações. Isso é colocado dentro daquilo, né? Fazer etapas e irem anotando aí no caderno de vocês, caso tenha alguma dúvida com relação ao preparo das formulações. Né? Alguma pergunta? E as funções específicas de cada componente nas diferentes formulações. Vamos lá. Na aula de hoje a gente começa avaliando a fórmula de um creme hidratante. Né? Aí fica bem os componentes, né? Muita coisa, mas a gente vai avaliar um por um. Né? O primeiro deles seria a base autoemocionante Croda-Base, ou CR2. Então, já tem um nome um pouco diferente. O que é autoemocionante? É porque ela já tem
o componente emulsionante misturado ali na parte oleosa. Então, aquele tenso ativo que vai fazer a formulação emulsionar já está misturado na base. Tá? Então, ela já fica ali com a questão do emulsionante junto. Né? É necessário para essa formulação 16,8 gramas, o que corresponde a 28% da formulação. Tá? Então, eu sempre coloco aqui a questão da porcentagem. Por quê? Se você tem a porcentagem da formulação, você pode escalonar isso para quantos ml você quiser. Nesse caso aqui, a gente vai fazer 60 ml de creme hidratante, tá? Ou 60 ml. Então, se você quiser fazer 100 ml, se você sabe a porcentagem, por regra de 3, você escalona essa fórmula. Né? Se você quiser fazer em escala industrial para tonelada, se você sabe as porcentagens, você vai escalonando até chegar na escala industrial, fazer uma tonelada de creme hidratante, se for o caso. Então, 28% de base é um antioxidante, para não deixar a sua fórmula oxidar, ou seja, mudar de cor, ficar um pouco marrom. Então, o butilhidroxitolueno vai ser um antioxidante. Aí a gente vem com 3 óleos emolientes. Emolientes são aqueles óleos que vão deixar a pele um pouco mais maleável, mais mole. Então a gente tem aí óleo de amêndoas, óleo de rosa mosqueta e óleo de semente de uva. 1,8 ml de cada, que dá 3% de cada óleo. Tá? O óleo de amêndoas é um excelente hidratante. O óleo de rosa mosqueta ele é um excelente cicatrizante. E o óleo de semente de uva também é um ótimo hidratante e renovador celular. Tá? São óleos essenciais que têm a função de emoliência, só que eles têm funções extras que, se vocês forem procurar, vocês vão achar aí mais funções. O sorbitol, né, o próximo na nossa lista aqui, o sorbitol, 3 gramas, 5%, é o umectante, ou seja, para deixar a formulação com a característica molhada, né, para não deixar o creme ressecar. Para isso que a gente utiliza sorbitol nessa formulação. A lanolina etoxilada, 0,3 gramas, 0,5%, ela tem a função hidratante na formulação. E aqui no final, 2 conservantes. Tá? O germal 115, 0,06 gramas ou 0,1%, é um conservante. E o fenonip, desculpem, 0,3 ml, 0,5% também conservante. No final a gente utiliza água destilada, 60 ml, né, o QSP, a quantidade suficiente para ser 60 ml, o que dá 56,85% da formulação, que é o nosso veículo. Vocês podem ver que grande parte da formulação é água, né, 56,85%. Então a gente tem aí mais de 50% de água, né, a nossa base oleosa 28% e mais alguns óleos misturados no meio aqui do nosso creme hidratante. Lembrando que a gente vai fazer uma emulsão, que é uma mistura de água e óleo. Para a gente misturar água e óleo, a gente precisa do emulsionante, que já está aqui na nossa base autoemulsionante. Vamos lá. Vocês chegando no laboratório, vocês teriam os seguintes materiais por grupo. 2 beckers graduados de 100 ml, 3 pipetas graduadas de 2 ml, uma balança analítica, um banho-maria, um termômetro para banho-maria e 3 frascos de 20 ml. Então, são poucos materiais necessários para fazer o creme hidratante, certo? Um pouquinho de coisa a gente faz um creme hidratante. Bom, então a gente começa fazendo creme, como ele é uma emulsão, ele tem uma fase oleosa e uma fase aquosa. A gente começa preparando a fase oleosa. A gente pesa aí 16,8 gramas da base autoemulsionante, coloca num becker de 100 ml. Pesa 0,03 gramas de BHT e adiciona nesse becker. Mede 1,8 ml de óleo de amêndoa com a pipeta graduada de 2 ml e adiciona no becker. Mede 1,8 do óleo de rosa mosqueta com a pipeta graduada de 2 ml e mede 1,8
ml de óleo de semente de uva com a pipeta graduada de 2 ml e adicione no becker e reserve esse becker da fase oleosa. Então, tem um becker lá de 100 ml, você escreve fase oleosa e coloca os óleos dentro dessa fase, né? Base autoemulsionante, o BHT, que é o antioxidante, a gente tem 3 óleos naturais. Então, óleos naturais de amêndoa, rosa mosqueta e semente de uva são óleos facilmente oxidáveis, eles alteram a cor. E misturados ali pode sofrer uma oxidação cada vez mais rápido. Então, é bom colocar o antioxidante na fase oleosa. A nossa próxima etapa é a fase aquosa. Na fase aquosa, a gente tem 3 gramas de sorbitol, adiciono no becker de 100 ml, e 0,3 gramas de lanolina etoxilada e adiciono no becker. Aqui a gente vai adicionar, então, sorbitol e a lanolina na fase aquosa. Eu acho que não... Ah, tá. Uhum. Aqui a gente faz o aquecimento das duas fases, né, na terceira etapa, ajuste de pH e o invase. Bom, como são duas fases, aquosa e oleosa, você vai aquecer os 2 beckers até 70 graus no banho-maria. Então você vai colocar os 2 beckers no banho-maria, 70 graus, tá? Com o termômetro você vai medindo ali. E aí, quando eles estiverem os dois a 70 graus, né, bem homogeneizados ali, na temperatura de 70 graus, você verte a fase aquosa na fase oleosa. Por que você faz isso? Porque a fase aquosa ela não se prende tanto nas paredes do becker. E aí você verte ela na fase oleosa. Tá? Então você verte a fase aquosa na oleosa e deixa ali resfriar. Tá? Vai pesar 0,06 gramas de germal 115, adicionar em 60 ml de água destilada e colocar na formulação depois que ela estiver na temperatura ambiente. Então, o conservante você vai pegar e adicionar na água e depois você vai colocar na formulação na hora que estiver na temperatura ambiente para fazer ali a finalização da formulação, até chegar nos 60 ml. Mede 0,3 ml de fenonip com a pipeta graduada de 0,5 ml e adiciona na solução. Então, nessa terceira etapa aqui, a importância é as duas formulações, as duas etapas, os agentes conservantes. Depois você vai ajustar o pH da formulação, num pH entre 5 e 7, e acondicionar em 3 frascos, cada frasco com 20 ml de creme hidratante. Ah, professora, pouquinho, 20 ml, tá, mas às vezes você está fazendo ali uma amostra grátis, tal, né, para fazer isso. Interessante que aqui a gente fez o creme hidratante e não colocou nenhum tipo de perfume, né, nenhum tipo de coloração e nenhum tipo de fragrância. Né? Nós podemos aqui, na última etapa, a finalizar a fórmula, né, e ser mais interessante para o cliente, você colocar ali algumas gotinhas de fragrância, geralmente uma gota para cada 10 ml, então como são 60 ml, você pode colocar 6 gotas de fragrância e algumas gotinhas também de corante para ela dar uma coloração um pouco mais bonitinha ali, compatível com a fragrância que você escolher. Né? Se você escolhe, por exemplo, uma fragrância maracujá, você coloca um corantezinho amarelo. Se você escolhe um lavanda, você coloca um corantezinho mais no tom violeta. Tá? Uma fragrância mais doce, frutas vermelhas, você coloca um corantezinho rosa. Né? Então, você pode trabalhar esse creme hidratante dentro dessas colorações. Tá? O creme hidratante sem nenhuma fragrância, ele também pode ser considerado um hipoalergênico, ou seja, um produto que não vai causar tantas alergias porque não tem fragrância, né? Então você pode trabalhar também para um cliente que tem alergia a algum tipo de cheiro, esse produto sem nenhuma coloração e nenhum cheiro, tá? Bom,
essa foi a nossa primeira fórmula, né? Creme hidratante. Alguma dúvida com relação a essa formulação? Acho que ela é bem simples, né, de fazer. Né? Se der certo, a gente faz ela em sala também. E aí a gente parte para a nossa terceira atividade prática, que é mais simples ainda, que é um tônico facial. Eu falo mais simples que ela não tem nem essa etapa de, de aquecimento que o creme hidratante tem. Né? Então a gente precisa das seguintes matérias-primas para formular o nosso tônico facial. Então a gente tem um extrato de camomila, 1,2 ml, ou seja, 2%. O extrato de camomila é um estimulante da vida. Nós temos aqui o alfa-bisabolol. O alfa-bisabolol ele é um composto muito utilizado em cosméticos, inclusive até em desodorantes, porque a nossa pele da axila ela é bem sensível, né? Então ele é analgésico, antibiótico, cicatrizante, antimicrobiano, bacteriostático, anti-irritante e anticancerígeno. Então, é um excelente cosmético alfa-bisabolol, né? Bastante utilizado em várias formulações, muito prescrito por dermatologistas. Tá? A gente tem o propileno glicol, que é o umectante da formulação, vai deixar a formulação com a características de molhada, evitar que ela resseque. Fenonip de novo, 0,5% conservante, e o Germal 115 também, mais um conservante aqui da formulação. Nessa formulação a gente vai utilizar 89,4% de água destilada. Então, grande parte dessa formulação é água destilada, né? Para vocês verem a questão também de como o cosmético é lucrativo. Você usa aí 89, quase 90% da formulação sendo água, e os outros 10% vai ser aqui 5% de propileno, que é o que mais tem, né? E 2% de dois extratos de produtos naturais, para fazer esse tônico facial. Os materiais utilizados para essa formulação são 2 pipetas graduadas de 2 ml, uma pipeta graduada de 1 ml, uma graduada de 5 ml e uma pipeta graduada de 0,5 ml. Uma balança analítica, um becker graduado de 100 ml, um pH-metro e 3 frascos transparentes conta-gotas de 50 ml. Né? Bom, a gente começa a primeira etapa com os componentes líquidos, separando os componentes líquidos. O que a gente faz? A gente mede um becker de 100 ml, 1,2 ml do extrato de camomila, depois 1,2 ml de extrato de calêndula, depois a gente mede 0,6 ml de alfa-bisabolol, mede 3 ml de propileno glicol e 0,3 ml de fenonip, todos com a pipeta graduada respectiva para medir exatamente as quantidades necessárias aí para os componentes líquidos. Reserva e depois adiciona o germal. Pesa 0,06 gramas de germal e adiciona ao becker e adiciona ali para completar os 60 ml de água destilada, QSP, ao becker. Então você vai completar ali a água destilada. Com a ajuda do pH-metro, a gente ajusta o pH em torno de 5 e adiciona em 3 frascos conta-gotas de 50 ml a solução, cada frasco com 20 ml. Então, é uma formulação bem simples, são só líquidos, você vai misturar ali e colocar no frasco conta-gotas. Né? Então, para quem quer e pensa em trabalhar em cosméticos, seria uma das formulações mais simples, o tônico facial. Tá? O ajuste fino aqui fica por conta dos detalhes de fragrância que você pode utilizar e um pouquinho de corante, nem muito você precisa, porque senão você colore o rosto da pessoa, né? Só para você dar uma coloração. E aí você trabalha nessa parte cosmética também com a embalagem, com o rótulo, marketing, propaganda em cima dos produtos que você vai vender, certo? Lógico, aqui a gente está trabalhando com produtos naturais, calêndula, camomila, né? E você pode colocar vários outros para
tentar melhorar ainda mais o seu tônico facial. Bom, essas eram as duas formulações que eu tinha que passar para vocês hoje, né? Bem rápida a nossa aula, bem simples, lógico que no laboratório a gente teria mais tempo para fazer aí a formulação, né? E ter mais tempo para montar essas fórmulas, mas eu acho que deu para pegar bem o que a gente ia fazer em laboratório, né? Obrigado pela atenção, tá? E agora estou aqui para tirar a dúvida de quem tiver alguma dúvida. Tá tudo certo, pessoal? Tudo certo. Professor, até que dia que vai lançar as frequências? Bom, as frequências ainda a Dayana pediu para esperar, que a gente vai ter que ter um ok da unidade da Croton, tá? Depois que a Croton liberar, né, lógico que a gente vai lançar todas as frequências para vocês, mas ela pediu para falar que não é algo que vocês precisam se preocupar, né? Que não é algo que vai ser cobrado à risca, assim, né? Porque a gente está fazendo uma aula online e aqueles que não assistem na hora da aula também tem à disposição as aulas gravadas. Então a frequência ela não pode ser computada só pelas pessoas que estão aqui, né? Então a gente vai ainda ter essa liberação da Croton, mas assim que liberar eu vou lançar para vocês as frequências, certo? Tá bom, então, obrigado. Obrigado a vocês. No caso, Paulo, boa noite. Boa noite, Gilberto. Essa aula prática vai até que dia? Uai, Gilberto, eu fiz um cronograma aqui. Eu fiz um cronograma de 4 aulas práticas. Essa já é a segunda, ainda tem mais 2, né? Nesse modelo, nesse formato. Mas como eu vi que são rápidas, a gente pode tentar fazer a próxima aula já as 2 juntas, né? Para a gente terminar logo. Né? É só o tempo de eu montar, pegar a aula que seria no laboratório e montar elas no slide, que eu tenho que ter um tempinho a mais para fazer isso. Mas não é difícil. Então eu posso montar para a semana que vem todas as aulas, vou ver aqui como é que faz. Mas seriam no meu programa mais 2, né? A aula 3 e a aula 4. Tá? Ok, então. Tá bom? Só para a gente ter uma ideia, porque vai ter o período de férias de vocês ou vocês não vão ter período de férias? Bom, eu não, porque minhas férias são em dezembro, janeiro, dezembro, né? Então eu estou à disposição da faculdade para trabalhar durante esse mês tranquilamente, né? Tá. E essas aulas, como já eram para ser no laboratório, né? Eu já recebi por elas, né? Então eu estou fazendo um trabalho que eu já deveria ter feito, né? Só que a gente ainda não tinha liberação para fazer nesse formato. Agora a gente tem uma liberação do judiciário para fazer nesse formato também. Essa liberação é para todas as disciplinas ou a sua disciplina é nível 1 ou 2? É onda 2. É a onda 2. A onda 2 pode fazer virtual. Isso, a gente pode começar virtual, mas a gente vai ter liberado ela também. todos? Não sei de todos, eu sei dessa minha só, que foi liberada. Então, que por enquanto nós vamos ter a sua, a aula prática sua e da garantia da qualidade de controle industrial, né? Uhum. Não, beleza. Então, na próxima aula você já vai fazer as 2 aulas. Vou tentar. Vou ver se eu consigo jogar as 2, mas eu vou tentar. Não, mas de repente, se não der, não tem problema, não. A gente assiste. Só fica uma semana e mais outra. Porque hoje foi decretado, o governo do estado decretou aí o isolamento social para mais 14 dias. Vamos ver como é que vai funcionar isso. A prefeitura que não quiser cumprir, ela que vai assumir as responsabilidades, então ele jogou a batata quente na mão dos prefeitos, que da outra vez era para fazer, os prefeitos não fizeram, né? Não concordaram, aí ele jogou a
a gente anota os prefeitos. Porque Goiânia está com 80% dos leitos de UTI ocupados por Covid-19. Então, isso está muito alto, muito alto. A situação tá feia. Tá, Brasília Melhorar. já está fechado o comércio. Brasília já está fechado. Né? Eu não sei se é um lockdown, parece que Brasília é um lockdown. Goiás, eu não sei se vai ser um lockdown, se vai ser só o isolamento, apesar que o lockdown é isolamento. Né? Mas, beleza. Tá bom. Sem nenhum problema. Então, tá. Paulo, e a A sua gente saúde? por aqui. Boa saúde para todos. Até semana que vem. Peraí, eu acho que a Alda está querendo falar. Estou perguntando pro Paulo como é que tá a saúde dele. O que deu Melhorei lá? bastante. Tá tudo bem? Tô bem. Tô cuidando. Tomando esse medicamento certinho. Tá tranquilo. Obrigado. Beleza, então. Então tá joia. Então até segunda-feira. Até segunda-feira. Obrigada, tchau. Obrigado.